Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera. Primeiramente, deixa o like, inscreva no canal aí pra gente continuar esse projeto aí que é muito importante pra mim. Tamo junto, viu? Massa Alvinegra do Galão da Massa. Tamo junto aí, firme, Massa Alvinegra. Galera, atleticano não tem paz. Atleticano não tem paz mesmo. O Galo voltou a ser derrotado de novo, dessa vez pro Fluminense por 1-0 no Maracanã. É muito complicado, assim, o time dessa vez até jogou bem, o time assim não foi de todo mal, a gente tem que saber separar principalmente assim o desempenho do time dentro de campo para o resultado, né? O que infelizmente deixou a chateação para nós, torcedores alvinegros, atleticanos, é justamente o resultado, derrota, né? O Atlético não consegue engrenar uma sequência de duas vitórias no Campeonato Brasileiro, gente. Isso já desde muito tempo. Já desde muito tempo o Atlético não consegue engrenar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E fora de casa também o desempenho é vergonhoso mesmo. Desde o ano passado, a vitória em novembro do ano passado, o Atlético venceu o Sport por 4-2 na Ilha do Retiro, o Sport já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Sport rebaixado. A última vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. Depois disso, até agora, 4 jogos, 4 derrotas. Derrotas, né, para o Bragantino fora de casa, para o Grêmio, na Arena do Grêmio, Bragantino por 1-0, 2-1 para o Grêmio, os 2-0 para o Vitória no sábado passado e agora 1-0 para o Fluminense. É complicado demais, é difícil quando a gente tenta esboçar uma reação, ter uma confiança melhor no time do Galo, o Atlético vai lá e infelizmente perde dessa forma assim que acaba assim tirando um pouco assim a confiança dos nossos torcedores, né? Mas falando sobre assim sobre o jogo especificamente, assim, primeiramente não concordei, para mim tá o Eduardo Domingues tem uma responsabilidade nessa escalação inicial aí também, que eu não concordo, assim, a parte dos três zagueiros, né, no caso do Ivan Roman, do Juan Trissoldi, do Júnior Alonso, até concordo, porque vale lembrar que o Atlético está enfrentando o Fluminense do Maracanã, que é um time extremamente qualificado, um dos times que tem um dos melhores, assim, representa um dos melhores futebol atualmente, né? No Brasil, atualmente, o time do Fluminense representando um dos melhores futebol na atualidade, né, nesse campeonato brasileiro. E é um time fortíssimo jogando no Maracanã, então assim, até concordo, assim, digamos assim, a presença dos três zagueiros, né? Porque em jogos assim, onde a equipe adversária é mais qualificada, eu acredito que três zagueiros é bastante assim plausível essa opção. A questão hoje não é os três zagueiros, mas a questão é o seguinte, gente. É voltar com o senhor Igor Gomes e o senhor Bernard no meio-campo do Atlético, tirando o Tomás Pérez, né, que foi excelente, foi muito bem, muito seguro no jogo, na vitória contra o São Paulo na última quarta-feira de 1-0 na Arena MRV. O Tomás Pérez foi muito seguro, atuou muito bem ali junto com o Alan Franco, com o Vitor Hugo, aquela trinca de volantes que eu tanto elogiei aqui. Não, aí ele vai lá, alterna, tira o Tomás Pérez, põe o Igor Gomes, que a gente sabe muito bem que ele que é um jogador que não vai entregar assim, nem meio por cento que ele entrega atualmente, ou seja, não entrega absolutamente nada. Esse jogo, diante do Fluminense, foi até razoável, mas pense uma coisa, gravem isso todos os atleticanos que estão me acompanhando aqui, que o Igor Gomes não vai passar disso. Um joguinho assim burocrático, meia boca e assim, no máximo razoável. Não vai apresentar nada mais que ele está apresentando, que ele apresentou hoje. E o Bernard, né, gente? O Bernard totalmente improdutivo, gente. O que o Bernard está fazendo com a camisa do Atlético até hoje, gente? O que o Bernard está fazendo com a camisa do Galo até hoje? Deu um lampejo. Entrou no último jogo diante do São Paulo, tá certo, fez a jogada pro gol do Ivan Romão, mas vive de lampejo, um jogador que vive de lampejo e tem que ficar no banco de reserva mesmo. Está muito bem justificado, mais uma vez, o porquê que o Bernard é banco de reserva no time do Galo, porque é um jogador que vive de 2013 até hoje, vive de 2013 até hoje, não, e do futebol que ele apresentou na Europa, por sinal, que foi muito bom, né? No Everton da Inglaterra, no Panathinaikos da Grécia, enfim, né? Como quem diz, né? Um jogador que vive desses tempos, que não tem perspectiva de evolução com a camisa do Atlético Bernardo. Realmente não tem. Sinceramente, não tem. Na frente também, sinceramente, né? O Hulk.
O Hulk, sinceramente, já deu, viu, gente? Eu agradeço muito de todo o coração que o Hulk honrou o nosso manto sagrado alvinegro, por tudo que ele construiu aqui no Clube Atlético Mineiro, deu muitas alegrias para nós torcedores, muitas alegrias mesmo, dentro de campo, tudo que ele representou para todos nós. O título em 2021, começando por 2021, o título do Campeonato Mineiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021, o Campeonato Brasileiro também, tudo que ele destacou. Depois de 2022, o Atlético vence a Supercopa do Brasil também, tudo que o Hulk nos proporcionou de alegria, os títulos, as conquistas, enfim, o impacto que ele apresentou ainda é o maior ídolo da história do Galo, assim, nos tempos atuais, é verdade, sim, o maior ídolo da história do Atlético na atualidade. Mas sinceramente, o jogador tem que reconhecer que é hora que realmente que não tá dando mesmo. Ele tá atrapalhando a desenvoltura do setor ofensivo do Atlético. Aliás, esse jogo no primeiro tempo, assim, o Atlético, o jogo foi equilibrado, digamos assim. No primeiro tempo foi equilibrado, né? Chances assim boas para o time do Galo. O Atlético teve boas oportunidades nesse caso no primeiro tempo. Levou perigo para o gol do Fluminense. O Fluminense também correspondia também à frente, finalizou também, teve chance de fazer 1-0 no placar o time do Fluminense. Mas eu achei assim o Galo jogando bem desde o primeiro tempo, assim, se portando assim bem, o time buscando dando uma resposta assim até melhor assim fora de casa, um time que, diferentemente do que aconteceu no último jogo fora de casa contra o Vitória, um time que tentou, mas pecou muito na finalização. Aí que eu vou bater, que eu vou insistir nessa tecla aí. Tipo, o Atlético é um time que perde gol demais. É um time que, sinceramente, na frente perde muitos gols. Sinceramente, perde chance demais da conta. Perde muito gol. É um time que não tem eficiência necessária, porque se o Eduardo Domingues, que é um time que joga em contra-ataque, em transição rápida, o time tem que ser preciso, o time tem que fazer o gol, matar o jogo quando é preciso, gente. O Atlético não consegue simplesmente ser eficiente nas finalizações, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Ao passo que nesse jogo diante do Fluminense, o setor defensivo se portou bem, apesar do gol do Fluminense, gol sofrido. Sinceramente, o gol do Fluminense que saiu, nesse caso, no primeiro tempo, foi uma falha de marcação do Renan Lodge ali pelo lado esquerdo, né, que o Guga cruza, né, que o Guga cruzou, aí a bola na cabeça do centroavante Castilho, né, o atacante centroavante argentino, Castilho do Fluminense, que cabeceou para o fundo do gol, fazendo 1-0 para o Fluminense. Mas enfim, né, a única falha assim do lado esquerdo que culminou no gol do Fluminense. O Castilho é um excelente centroavante, mostrou isso com a camisa do Lanús, né? Enfim, um ótimo centroavante por parte do tricolor carioca. Mas eu falo o seguinte, né, gente? É, o, é lamentável esse o resultado, porque o time do Galo assim, produziu nesse jogo para poder pelo menos sair com empate. Eu acho que, sinceramente, não era nem assim absurdo falar que assim produzir para o empate, talvez até conseguir uma virada, conseguir uma vitória para poder manter a regularidade, pelo menos conquistar 2 vitórias, né, consecutivas que o time não consegue já há muito tempo. É complicadíssimo, gente, é complicadíssimo. Também a crítica no setor ofensivo também, o Atlético um time muito só com o Hulk isolado na frente, tirou o Coelho, né, o Coelho botou o Eduardo Domingues optou por colocar o Coelho no banco de reserva. O time perdeu a transição rápida, né, um ponta pela esquerda que o Coelho estava exercendo ali, perdeu aquela velocidade que o time tinha para contra-ataque. Aí, duas questões assim na escalação que sinceramente comprometeram que comprometeram o Atlético dentro de campo, gente. A ausência do Tomás Pérez no meio de campo e também a ausência de um ponta, né, de um jogador de velocidade, que no caso é o Coelho. Porque, sinceramente, gente, Bernard e Igor Gomes no meio de campo e o Hulk mais à frente, gente, tava na cara, assim, tava muito escrito que, sinceramente, e dificilmente o Atlético ia conseguir funcionar, assim, ia funcionar bem nesse jogo diante do Fluminense. Mas não desmerecendo o futebol que o time tentou apresentar, se portou bem, perdeu muita chance no primeiro tempo. No segundo tempo, então, foi assim pior assim no sentido
O Atlético teve até mais volume de jogo, teve mais chance ainda. No segundo tempo, teve mais chance ainda que o Fluminense, até mereceu sair com empate, assim, tranquilamente. Perdeu chance com o Alan Franco, de cabeça. Perdeu chance com o Cassier também, que o jogador do Fluminense tirou em cima da linha. O Renier também, o Renier no finalzinho, o Renier perdendo um gol, assim, contando com grande defesa do goleiro Fábio, sim, mas, sinceramente, se fosse, tivesse mais eficiência na finalização, teria feito o gol. O Alaminda entrou muito bem, eu vou destacar aqui também, porque no segundo tempo o Eduardo Domingues, assim, tentou consertar o time, buscou as alternativas, proporcionou a entrada do Alaminda. O Alaminda, vejo que entrou muito bem. O Cassier entrou também como centroavante para poder dar aquela movimentação, aquela transição do meio para frente, para o Atlético poder buscar o empate, né, o que estava precisando naquele momento. Né, vejo dessa forma, até o Cassier, o Coelho, né, o Coelho entrou também. O Coelho, sinceramente, gente, pelas circunstâncias atuais, o Coelho tem que ser titular desse time do Atlético. O Atlético precisa dar uma reformulada, principalmente na questão do setor ofensivo, gente. O Atlético tem que ter mais precisão na finalização e tem que ser um time assim que se encaixa mais na ideia de jogo, mais próximo possível da ideia de jogo do Eduardo Domingues, que é a transição rápida de contra-ataque. O Atlético está precisando assim, além de melhorar a eficiência, a finalização, tem que buscar uma forma que se adeque da melhor forma ao esquema tático que o técnico está propondo para o time do Galo nessa temporada. Enfim, é complicado, é muito complicado mesmo, sabe? Assim, a forma que perdeu, assim, e fica engasgado, sabe? Porque era um jogo que dava para sair com empate, dava para pelo menos sair com empate, porque, sinceramente, eu vi no segundo tempo o Atlético apresentando assim, até um futebol assim, ainda melhor, mais evoluído que teve no primeiro tempo, mas devido a um erro, né, que cometeu no primeiro tempo, né, erro de marcação do Renan Lodge, no caso, e até o do Ivan Roman, que infelizmente falhou também. Ele não acompanhou, infelizmente, o lance do centroavante Castilho, do Fluminense fez o gol. Um lance que combinou, infelizmente, com a derrota e também aliada à ineficiência, a inoperância do setor ofensivo do Galo, que tem uma dificuldade absurda de matar o jogo, de fazer o gol e de ter precisão em finalização. Sinceramente, eu nunca vi um time com mais dificuldade de finalizar para gol, de chutar para gol, de fazer o gol, de ser eficiente do que o Atlético. Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi. Porque, sinceramente, outros clubes que a gente vê aí precisa de muito menos chance de fazer o gol, de ser eficiente do que o Atlético precisa. O Atlético precisa de 20, 30, 40, 50 chances para poder fazer um gol, gente. Isso é muito complicado. Se esforça demais para fazer o mínimo. É difícil, gente. É frustrante. Hoje foi muito frustrante, assim, porque não faltou luta, não faltou vontade. O time foi até, em certos momentos, até melhor que o adversário, melhor que o Fluminense, mas pecou. O setor ofensivo hoje foi o ponto negativo, como também a escalação inicial do técnico Eduardo Domingues também, que infelizmente deixou a desejar. Muito ruim. E, enfim, né, pensar no próximo jogo, o Atlético volta a jogar só na outra semana, logo no primeiro de abril, né, vai enfrentar a Chapecoense lá na Arena Condá em Chapecó, mais um jogo fora de casa. O Atlético, né, jogos fora de casa está sendo um pesadelo para o torcedor atleticano. O Atlético não consegue vencer ninguém, absolutamente ninguém fora de casa. Isso é muito complicado. Enfim, galera, é difícil, mas deixa o like, inscreva no canal aí, tamo junto e aqui é Galo sempre aí, ó.